Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ateliê String Art e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer este quadro de mandala utilizando pregos e linhas. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rafaela Rigg, sou string artista há mais de 3 anos. Hoje eu sou especialista em quadro de fotos com pregos e linhas, mas eu também faço outros tipos, inclusive os quadros de mandalas com pregos e linhas. E nesse vídeo eu vou te ensinar detalhadamente como fazer este quadro de mandala. E os quadros de mandala têm a mesma ideia, então você pode replicar, procurar algumas inspirações do Pinterest e fazer vários quadros de mandala. E aí, martelinhos, bora pregar? Para fazer este quadro eu vou utilizar um MDF laminado branco no tamanho 30 por 30 centímetros. Você pode utilizar outros tamanhos também. Vou utilizar a micro retífica da Dremel 3000, mas se você não tem ela, não tem problema, dá para fazer sem. Vou utilizar duas linhas da marca Ricamari, vou utilizar a dourada e a preta. Já falei detalhadamente sobre essas linhas lá no vídeo específico sobre linhas, recomendo que você dê uma olhadinha depois. Vou utilizar o prego 8 por 8, também já tem vídeo sobre os pregos. Um martelo, um escalímetro ou uma régua e uma lapiseira. Se você não tiver um escalímetro, você pode usar a régua. Aqui neste caso eu vou utilizar o escalímetro porque eu quero utilizar uma marcação com menos de meio centímetro. E para facilitar, o escalímetro tem uma marcação parecida que eu posso utilizar. Então eu vou utilizar a escala 1:75, só para facilitar meu trabalho mesmo. Eu estou deixando uma borda de aproximadamente 2 centímetros. É importante manter uma borda grande, porque quando você pregar, o MDF pode estufar e rachar no meio. Então é necessário deixar os pregos um pouco afastados das bordas para não ter esse risco. Depois que eu marquei já a minha margem, a minha borda, eu vou procurar o centro deste quadro. Neste caso eu estou marcando a lateral na metade, vou fazer a marcação em todos os lados e vou puxar um risco para ver onde elas se encontram, que será o centro do meu quadro. Mas se você tiver uma régua grande em casa, você pode traçar na diagonal, as duas diagonais do quadro, que vai dar no meio também. Depois de encontrar o centro do meu quadro, eu vou marcar aquele pedaço de diagonal que tem os pregos no centro do quadro. Então eu junto o canto e o centro do quadro. E como eu comentei, eu vou utilizar a escala 1:75 do meu escalímetro para que eu consiga utilizar a marcação que tem ali. Na prática, numa régua comum, vai ficar com aproximadamente 3 milímetros de distância entre cada prego. É importante que você deixe uma distância pequenininha para que dê um efeito bonito no quadro, porque as linhas muito afastadas não vai dar um efeito de mandala bonito. E este momento você tem que fazer com muita calma, porque é aqui que vai ditar se o seu quadro vai ficar reto, vai ficar alinhado, vai ficar bonito ou não. Então marque com calma, faça com calma. Então marque com calma para que depois os seus pregos fiquem bem retinhos. E para os pregos do centro do quadro, eu deixei uma linha de aproximadamente 7 centímetros ou 20 pregos para fora, sem contar o prego do centro, que vai ser o mesmo para os 4 lados. Então, faça com calma, esse também tem que ficar bem retinho, tem que ter a mesma quantidade de pregos em todo lado para ficar igual ao seu quadro. E esse é o resultado do nosso quadro marcado, são muitas marcações, serão muitos preguinhos que a gente vai utilizar. Mas quanto mais preguinhos, mais bonito vai ficar, porque as linhas vão ficar juntinhas e vai dar um efeito bem legal. E agora eu vou utilizar a minha micro retífica para furar em cada marcação que eu fiz. Assim me facilita para pregar, também diminui o barulho na hora de pregar. E o meu quadro já fica marcadinho, certinho.
E olha como já está o quadro todo marcadinho com vários furinhos. Cada furinho desse vai ser um prego depois. E como eu já furei, já marquei meu quadro, eu vim com um paninho e um óleo de banana limpando. Eu estou utilizando o óleo de banana porque o meu quadro é laminado. Se você pintou o seu quadro, eu não recomendo você utilizar o óleo de banana, porque a chance de você estragar sua pintura é muito grande. E agora nós vamos começar a etapa de pregar. Essa etapa também é muito importante, você precisa ter muita atenção, porque os pregos não podem ficar tortos. Se eles ficarem tortos, vai ficar torto a sua linha depois. Então pregue com muita calma, vá alinhando os preguinhos, veja se está retinho, veja se está alinhado com o prego anterior e tente sempre manter uma altura certinha entre os pregos. E depois de algumas horas pregando, essa etapa está finalizada e olha que lindo esses pregos bem alinhadinhos, retinhos, com a distância certinha entre eles. E agora nós vamos iniciar a última etapa e a mais prazerosa, que é passar a linha. Para passar a linha, nós vamos dividir o quadro por algumas camadas. Então, a primeira nós vamos amarrar uma linha dourada no prego bem do cantinho da nossa borda. Amarre bem, dê vários nós para ter certeza que vai ficar firme. A linha de costura solta muito fácil, então é importante você garantir que essa linha vai ficar bem presa. Depois de amarrar bem essa linha, nós vamos conectar ela com o prego bem do cantinho do nosso X central. E nós vamos passar ela por baixo e sai a linha por cima da nossa moldura. E no X também, a gente vem por fora e faz a volta por dentro. Eu tentei gravar bem de pertinho para vocês entenderem como funciona em cada parte do quadro. A gente começa a linha por baixo e sai por cima. Novamente, entramos com uma linha por baixo e saímos por cima do prego, e assim repetidamente. Por baixo e por cima. Por baixo novamente e sai a linha por cima. Na parte do X, nós vamos manter essa mesma ideia, sempre mantendo essa sequência. Então, a gente passa a linha por fora e sai com ela por dentro do nosso X.
sempre repetindo essa sequência para que o nosso quadro fique bem alinhadinho e com muito cuidado para que não pule nenhum prego, porque senão vai ficar diferente, vai ficar marcado o seu desenho. E faça isso repetidamente até chegar no centro do nosso X. Quando você finalizar de passar essa linha, você dá um nó na borda do quadro. Não faça um nó no nosso X, porque isso vai ficar parecendo e depois não vai ficar tão legal. Agora, a próxima etapa é girar o quadro e fazer nos outros cantos. Essa é a nossa primeira camada, essa parte ali do centro, onde a gente vai trabalhar no X do quadro. Então, faça primeiro essa camada para depois a gente ir para camadas seguintes. E olha como já ficou bonito o quadro só com essa primeira camada, as linhas bem alinhadas, retinhas, já tá ficando super lindo. E agora nós vamos utilizar a linha preta. Então eu comecei amarrando a minha linha preta num prego do canto também. E amarre bem, dê vários nós e garanta que essa linha está bem presa. Essa camada preta é a mais trabalhosa, é que você tem que ter mais atenção, então façam com bastante cuidado, vejam ali cada linha, cada prego onde vai, porque é muito fácil de se perder nessa parte da linha preta. Depois de amarrar bem, eu vou conectar esse prego do canto com o outro canto, com o outro preguinho do canto. E na próxima camada eu vou descer um prego do primeiro cantinho e do segundo canto eu vou ir um preguinho à esquerda. E assim eu vou indo. Do lado esquerdo eu abaixo um prego, eu desço um prego e no canto da direita eu ando um preguinho pro lado. Eu tentei gravar de pertinho ali para vocês entenderem melhor. A gente sempre vai descendo um prego de um lado e pulando pro lado no outro. Tem que ter muito cuidado porque a linha acaba saindo dos pregos ali, então é bem chatinho de fazer essa etapa mesmo, dá bastante trabalho. Vão contornando bem direitinho o prego, do mesmo jeito que a gente estava fazendo na primeira camada dourada. Sempre entra de um lado e já sai do outro lado do prego. Talvez agora que já está na metade do processo vocês consigam entender melhor essa passada da linha. Mas é um ponto bem básico, é só atenção mesmo, cuidado com a linha para ela ficar certinha. Tenham muito cuidado para não pular um prego, principalmente naquela parte que já está mais preta ali, que tem mais linha. Essa é a parte que confunde, então tenham muito cuidado para vocês não pularem nenhum prego. E agora um time-lapse dessa etapa que é bem gostosa de ver, mas na prática é bem demorada. Então tem que fazer com muita calma mesmo. E depois que vocês finalizarem essa primeira camada, eu recomendo que vocês façam a camada da diagonal nessa. Eu sei que parece meio bobo essa informação, mas no final a finalização vai ficar melhor. Mas se você simplesmente tirar o quadro e fazer a camada do lado, como a gente fez com a parte dourada, no final, uma dessas partes pretas vai ficar sobreposta sobre as outras e não vai ficar tão legal. Então, eu recomendo que vocês façam primeiro das duas diagonais e depois as outras duas diagonais. Assim, as duas últimas camadas que você fizer do preto vai ficar sobreposta sobre as duas primeiras. E fica um efeito do quadro ser mais uniforme, fica mais legal. Depois de finalizar a parte preta, nós vamos voltar para o centro do quadro e trabalhar com a linha dourada. Então, nós vamos começar amarrando a linha bem no prego do meio do nosso X. Amarre bem, faça vários nós e tenha certeza que essa linha está bem fixa.
Depois de finalizar este nó no centro, nós vamos conectar esse prego do meio com o prego da extremidade. Depois, do lado desse prego do meio, a gente pula um preguinho e a gente usa um prego mais para baixo da nossa extremidade. E assim nós vamos sempre pulando um preguinho para baixo e um para o lado. É o mesmo ponto que a gente utilizou com a linha preta, mas agora a gente está fazendo no centro e não é um quadrado fechado, é apenas uma parte de um X, mas é a mesma ideia de ponto, sempre pulando um preguinho para a gente formar esse semicírculo. E quando eu estava fazendo, me perdi na contagem, faltou pregos, então eu tive que recontar tudo, precisei desfazer. Os pregos estavam certos, mas eu havia passado a linha errado. Isso super acontece, então é só você fazer com calma mesmo. E se você vê que tá meio torto, se sobrou um prego ou tá faltando um prego, desfaça e faça novamente, porque tem que fechar. A gente usou a quantidade de prego certinho em cada lado. E ali deu um certo nozinho na linha, isso sempre acontece também. Dá muito trabalho desfazer os nós, mas era melhor do que cortar a linha, então eu gastei um tempinho ali até conseguir desfazer este nó da linha. E olha esse resultado, como é que ficou o nosso quadro. Podem observar que as linhas estão bem retinhas, por isso que é tão importante pregar com calma, pregar com cuidado, porque se você colocar um prego mais distante que o outro, vai ficar marcado no quadro. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a produção desta mandala de string art. E eu tentei gravar o mais pertinho possível para vocês pegarem bem como é que faz os quadros, mas a ideia é sempre a mesma. Se você vai começar com a linha por baixo, é só continuar sempre com a linha por baixo do prego, repetidamente, para ele formar esses desenhos de mandala. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu estou postando 2 vídeos por semana te ensinando a como fazer quadros com pregos e linhas. Tenho certeza que depois que você começar a fazer, você vai ter muito sucesso no string art. E se você quer me acompanhar mais de pertinho, me segue lá no Instagram também, @gatelier. Lá eu posto meu dia a dia de artesã e tem muitos quadros que você pode utilizar para se inspirar. Muito obrigada por assistir este vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.